A aula de hoje é sobre comprimento de arco e corresponde à seção 8.1 do Stuart. E nós vamos estar discutindo exemplos e exercícios. Ok. Muito bem. O primeiro exemplo que eu quero discutir, tá, é o seguinte: encontre o comprimento da curva de equação y ao quadrado igual a x ao cubo entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Ok? Muito bem. Vamos fazer um desenho aqui dessa curva. Então, essa curva aqui, primeiro, cadê os pontos 1, 1 e 4, 8? Então, ponto 1, 1 está aqui. Tá? 4, 8 é lá no... sei lá onde. Lá em cima. Ok? Essa curva, portanto, ligando esses pontos, parece ter y estritamente positivo. E, portanto, a gente pode extrair a raiz quadrada aqui. Eu escrevo y como raiz de x ao cubo, ou x elevado a 3 meios, que é uma curva com essa cara aqui. Tá? Então, essa daqui é a curva y quadrado igual a x ao cubo. Eu quero calcular o comprimento dessa curva aqui entre esse ponto 1, 1 e o ponto 4, 8. Tá? Então, pelas fórmulas que a gente desenvolveu de comprimento de arco, eu vou ter que L vai ser a raiz, desculpa, vai ser a integral para x de 1 até 4 da raiz de 1 mais y' de x ao quadrado dx. Onde y de x é a função raiz de x ao cubo. Então, vamos calcular o que é a derivada dessa y. Y' é a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz quadrada, vezes a derivada do que tem dentro. Isso aqui é 3 meios de x elevado a 2 menos 3 meios, que é 3 meios, raiz de x, x elevado a 1 meio, que é raiz de x. Eu também poderia ter calculado essa derivada escrevendo raiz de x ao cubo como x elevado a 3 meios e usando a regra da derivação do expoente, de uma função potência. Desculpa, de uma função potência, em que cai o expoente e eu elevo x ao expoente menos 1. Está aqui. Muito bem. Então, L é a integral de 1 até 4 da raiz de 1 mais esse número ao quadrado. Então, essa função ao quadrado. Então, essa função ao quadrado é o quadrado de 3 meios, que é 9 quartos, vezes raiz de x ao quadrado, que é x. Ok. Então, nós vamos fazer uma mudança de variáveis aqui. Tá? Eu vou escrever u como sendo 1 mais 9 quartos de x, ou seja, uma substituição. Tá? du é 9 quartos de dx. Isso significa que
dx é 4/9 de du. Ok. Então, e quando x é igual a 1, nós temos que u é igual a 1 mais 9/4 de 1, que é igual a 13/4. Quando x é igual a 4, nós temos que u é igual a 1 mais 9/4 de 4, 1 mais 9, que é 10. Então, a nossa integral vira o seguinte. Nossa integral vai virar com essa substituição aqui, que a gente indica com um parênteses, nós temos a integral de 13/4 até 10 de raiz de u, que 1 mais 9/4 de x virou u, e dx é 4/9 de du. Então, está aqui. Raiz de u é u elevado a 1/2, é uma função potência. E para integrar uma função potência, para achar a primitiva disso, eu elevo a potência mais 1 e divido pela potência mais 1. Então, potência mais 1 é u elevado a 3/2, vezes 2/3, tudo isso vezes 4/9, entre 13/4 e 10. Estou aqui usando o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui é 8 sobre 27 vezes 10 elevado a 3/2 menos 13/4 elevado a 3/2. E está aqui a resposta. Tá? Isso aqui já é a resposta. Ok. Próximo exemplo. 2. Calcule. Eu não preciso mais dessa folha, vou eliminar essa folha aqui. Então, o exemplo 2 é: calcule o comprimento da curva y² igual a x, tá? Entre 0, 0 e 1, 1. Assim, eu esqueci de mencionar que o ponto 4, 8 estava na curva que a gente estava considerando. Tá? Minha curva era y igual a x elevado a 3/2, e se você botar x igual a 4, 4 elevado a 3/2 é igual a 8, porque da raiz de 4, que é 2, ao cubo, que é 8. Tá? Então, aqui a gente precisa sempre verificar que esses pontos aqui, de fato, estejam na curva. E, realmente, se você tomar x igual a 0, y igual a 0 satisfaz essa equação. E se você tomar x igual a 1 e y igual a 1, também satisfaz essa equação. Tá? Ok. Bom, a primeira coisa que a gente nota aqui é que essa equação está expressa como x igual a y². Então, eu posso atacar isso aqui de duas maneiras diferentes. Eu posso pensar nisso como sendo, simplesmente dando outro nome para as nossas variáveis usuais x e y, tá? Pensar o x como sendo y, o y como sendo x, trocar tudo. Ou eu posso pensar que o meu d comprimento era igual a raiz de dx² mais dy², que a gente escreveu formalmente como sendo a raiz de 1 mais dy dx²
quadrado vezes dx, mas eu também posso escrever isso daqui como sendo raiz de 1 mais dx dy quadrado dy, colocando dy em evidência. Evidentemente que essas contas aqui são contas formais, ou seja, contas que você não é permitido de fato de operar com esses infinitésimos aí dx e dy dessa maneira. Mas o que você tem a permissão de fazer? Você tem a permissão de voltar na derivação, na dedução da fórmula do comprimento de arco, que tinha ΔX quadrado mais ΔY quadrado, e fazer essa conta daqui com delta ao invés de d. Δx sobre ΔY. E aí lembrar que quando ΔY tende a zero, Δx sobre ΔY tende para x' de y. Ou seja, embora essas contas aqui sejam formais, elas reportam a dedução, a derivação das fórmulas, de modo que você pode, eventualmente, justificar essas fórmulas rededuzindo a fórmula de comprimento de arco por uma função x igual a uma outra função de y. Em outras palavras, em suma, se você tiver x igual a g de y, então o comprimento entre dois pontos x0, y0 e x1, y1 será L igual a integral, agora para y variando de y0 até y1, da raiz de 1 mais g' de y ao quadrado dy. Você pode rededuzir esta fórmula para o comprimento de arco. Bom, e nessas, então, neste caso, o exemplo 2, temos ele vai ser igual à integral agora de y0 variando de 0 até 1, mas é o 0 à esquerda, é o 0 à direita, desculpa, é a ordenada 0 até a ordenada 1, tá? Da raiz de 1 mais a derivada dessa função y², que é 2y, ao quadrado dy. Tá? Então, isso em si já é a resposta. Mas essa é uma integral que eu consigo calcular. Então, calculemos. Às vezes, no caso do comprimento de arco, a gente chega numa integral que a gente não sabe calcular. Não tem um método específico para calcular, o que é muito complicado de calcular. E aí, nesse caso, o que vai ser colocado é: escreva uma integral que represente o comprimento de arco da curva do ponto tal até o ponto tal. E a gente deixa a resposta sob forma de integral. Bom, vamos continuar aqui no caso dessa integral que a gente, de fato, sabe calcular, a título até de revisão, né? Então, vamos lá. Eu quero calcular a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais 4y quadrado dy. Isso aqui é a mesma coisa. Bom, isso aqui é a mesma coisa que aqui a gente tem a ao quadrado mais, eu posso substituir 4y por u, ou melhor, v. De fato, eu vou substituir v igual a 2y, dv é igual a 2 dy, quando y é 0, v é 0, quando y é 1, v é 2.
Então, essa integral aqui se reescreve, depois desta substituição, como a integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais v ao quadrado dy é dv sobre 2. Pronto. Tá? E esse tipo de integral a gente já sabe que tem que fazer a substituição v igual a tangente de θ. Se v é tangente de θ, dv é a secante ao quadrado de θ dθ. Bem, aí a pergunta é, quando v vai de 0 até 2, a tangente de θ vai de onde até onde? Vejamos. Quando v é igual a 0, a tangente de θ é 0 e, portanto, θ é 0. A tangente de θ é um número que está definido... Desculpa, tangente de θ igual a alguma coisa, o θ está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. A gente inverte a tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Quando v é igual a 2, tangente de θ é 2, então θ é o arco tangente de 2. Lembrando que θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Bem. Muito bem. A tangente de θ igual a 2 significa que isso aqui é positivo e, portanto, o ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, porque o cosseno entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é positivo, e, portanto, se a tangente é positiva, é porque o seno também é positivo, e, portanto, θ está entre 0 e π sobre 2. Tá? Então, se eu reescrever esta integral usando esta substituição daqui, substituição trigonométrica, eu vou ficar com 1/2 da integral de 0 até o arco tangente de 2 de raiz de 1 mais v quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de θ. Raiz disso é a secante de θ, porque secante de θ vai ser positivo nesse intervalo. Então, é secante de θ vezes dv, que eu já vi que é a secante ao quadrado de θ dθ. Muito bem. Continuando. Isso aqui é 1/2. Dá trabalho resolver essa integral. De 0 até arco tangente de 2, de secante de θ, vezes tangente ao quadrado de θ mais 1. dθ. Isso aqui faz por partes, porque a secante ao quadrado é a derivada da tangente de θ. Tá? Então, o que você faz é que você reescreve isso aqui como menos 1/2 integral de 0 até arco tangente de 2. Me deu um branco, de repente. Eu tenho secante de θ vezes a derivada de uma função. Isso aqui é menos a derivada da secante vezes a função. A derivada da secante é a secante vezes tangente vezes a tangente. Mais secante de θ vezes tangente de θ. Isso. Ok. Isso daqui é igual a menos 1/2 da integral de 0 até arco tangente de 2. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado, é 1 menos secante ao quadrado, perdão. Não, desculpa, é secante ao quadrado menos 1.
Isso aqui é secante ao quadrado menos 1. Então, isso aqui vai ficar secante de θ vezes secante ao quadrado de θ menos 1 vezes secante ao quadrado de secante de θ, que é mais 1 meio, 0 até arco tangente de 2, secante de θ, mais secante de θ, tangente de θ. Isso aqui é avaliado entre 0 e arco tangente de 2. Entre 0 e arco tangente de 2. Ok. Muito bem. Agora sim, esse pedaço aqui é igual a esse, então eu passo ele para o outro lado, fico com 1 meio disso mais 1 meio disso, que é ele mesmo. Né? Vamos continuar isso aqui na próxima folha. Então, isso significa que, como esse daqui é igual a esse daqui, nós chegamos à conclusão que a integral de 0 até arco tangente de 2 de secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ, essa integral aqui inteira é 1 meio disso mais isso. A integral da secante eu fiz para vocês na aula passada. Tá? Então, isso aqui é 1 meio do ln da secante de θ mais a tangente de θ, avaliado entre 0 e arco tangente de 2. Esse daqui. Mais secante de θ, tangente de θ, entre 0 e arco tangente de 2. Bom, isso aqui é a integral da secante vezes secante ao quadrado, que dá isso. Mas o que a gente quer, na verdade, é 1 meio disso. Né? Perdão, vocês não estão vendo isso. O que nós queremos é 1 meio dessa integral. Tá? Então, nós temos que L, o que a gente está procurando, é 1 meio de 1 meio do ln da secante de θ mais tangente de θ entre 0 e arco tangente de 2 mais secante de θ tangente de θ entre 0 e arco tangente de 2. Ok. Quanto é que isso aqui dá? Estou com uma discrepância aqui. Ah, claro. Claro. Porque faltou 1 meio aqui. Claro. E, portanto, faltou 1 meio aqui. E, portanto, faltou 1 meio aqui. Ok. Eu esqueci desse 1 meio, porque tinha esse menos 1 meio daqui. Muito bem. Ok. Ok. Então, o que nós ganhamos no final? Primeiro, o que é avaliar em 0? Em 0 é mais fácil. Tá? Secante de 0 é 1, tangente de 0 é 0. Né? Então, quando eu avalio em 0, eu ganho secante de 0, que é 1 sobre cosseno de 0, que é 1, e tangente de 0, que é seno de 0 sobre cosseno de 0, é 0 sobre 1, é 0. Então, o argumento aqui vira ln de 1, e ln de 1 é 0. Então, não tem nada aqui em 0. Analogamente, nesse termo que eu tenho que avaliar em 0, eu também não tenho nada, porque eu vou ficar com secante de 0, que é 1,
vezes tangente de 0, que é 0. Então, aí a pergunta é, o que acontece quando eu avalio em θ igual a arco tangente de 2? Então, eu posso jogar fora esse pedaço aqui, jogar fora, eliminar essa folha, eu vou ficar com L, então, é 1/4, porque tem um meio aqui e um meio aqui, de Ln, vamos frisar isso aqui, de secante do arco tangente de 2, mais tangente do arco tangente de 2 é a tangente do arco cuja tangente é 2. Isso aqui é 2. Menos Ln de 1 mais 0, mais 1 meio de secante do arco cuja tangente é 2, vezes a tangente do arco cuja tangente é 2, menos 1 meio da secante de 0 vezes a tangente de 0. O que nós obtivemos? Bom, como eu disse, esse pedaço aqui é 0. E esse pedaço aqui também é 0. E, portanto, nós ganhamos... Desculpa, esse 1 meio aqui não existe. Porque eu já passei ele aqui para fora, 1/4. Da mesma maneira que esse. Ok. Então, nós ganhamos 1/4 de Ln da secante do arco cuja tangente é 2 mais 2, mais a secante do arco cuja tangente é 2 vezes 2. Esse é o nosso resultado por enquanto. Falta a gente determinar quanto é que é a secante do arco cuja tangente é 2. Então, nós observamos o seguinte. A secante ao quadrado do arco cuja tangente é 2 é igual a 1 mais a tangente ao quadrado do arco cuja tangente é 2. Isso aqui é 1 mais tangente do arco cuja tangente é 2 é 2. 2 ao quadrado, que é 5. E como a secante de θ é maior ou igual a 0, se θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, implica que a secante do arco cuja tangente é 2 é raiz de 5. Então, finalmente, nós obtemos L é igual a 1/4 do log de 2 mais raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Ou seja, isso aqui é raiz de 5 sobre 2 mais log de 2 mais raiz de 5 vezes 1/4. Esse é o resultado. Então, como eu observei, isso aqui dá trabalho. Calcular comprimento de arco é um negócio que realmente dá trabalho. Tá? Mas, em alguns casos dá para fazer, a gente recai em integrais que dá para calcular, dá muito trabalho, mas dá para calcular. Em outros casos, a gente simplesmente deixa indicado como uma integral. Isso aqui, então, foi o nosso exemplo 2. Não, 3. 2. Esse foi o exemplo 2. Isso. Agora vamos ver o exemplo 3. Bom, o exemplo 3 consiste de calcular o comprimento da circunferência de raio R. Bom,
todo mundo aqui sabe que o resultado tem que estar 2πr. Todo mundo sabe disso. O comprimento de uma circunferência de raio R tem que dar 2πr. No entanto, vocês sabem disso porque disseram isso para vocês no colégio, no ensino médio. Agora, nós temos os instrumentos para, de fato, calcular isso usando ferramentas de cálculo 1. E é isso que nós vamos fazer. Então, lembrando que uma circunferência de raio R é uma curva que tem por equação, se eu escolher ela adequadamente, com centro na origem, x² mais y² igual a r². Observe que eu estou botando o centro na origem, mas que isso aqui não faz diferença nenhuma para o cálculo do comprimento, né? Eu posso botar essa circunferência onde eu quiser, e para mim é conveniente colocar a circunferência centrada na origem. Ok. Então, nós vamos dizer que o comprimento, ele é 4 vezes o comprimento desse pedacinho aqui. Porque eu vou pegar simplesmente um quadrante, um quarto da circunferência, então, é 4 vezes o comprimento desse pedaço, que não é um hemisfério, é simplesmente o pedaço que está no primeiro quadrante. Qual é a equação desse pedaço da circunferência? Isso aqui é x² mais y² igual a r², com x entre 0 e r, e y também entre 0 e r. É o pedaço que está no primeiro quadrante. Isso aqui é r, isso daqui é r. Bom, se y é sempre maior ou igual a 0, então é porque daqui segue que y é igual a raiz positiva de r² menos x². Ok. E, portanto, ele é igual a 4 vezes o comprimento desse pedaço daqui, que vai ser dado por integral para x de 0 até r, da raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa expressão como função de x. E a derivada dessa expressão, vou colocar assim, y' de x², onde y' de x é igual a derivada dessa raiz quadrada, é a derivada da raiz, que é 1/2 raiz, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de r² menos x², que é menos 2x. Ou seja, y' de x é menos x sobre raiz de R2 menos x². Isso é a derivada da função cujo gráfico é esse pedaço da curva, esse quartil apenas da curva. Ok? Muito bem. Então, vamos calcular aqui no nosso rascunho, vamos continuar aqui esse nosso rascunho e vamos tentar descobrir quanto é que é 1 mais y' de x². Isso aqui é 1 mais menos x ou mais x, tanto faz, ao quadrado, sobre raiz de R2 menos x² é simplesmente R2 menos x2. Ok? Então, isso aqui deu r² menos x² mais x² sobre r² menos x², que é igual a r² sobre r² menos x². Ok.
Muito bem. Então, conclusão. A nossa curva L, o comprimento da nossa curva L é 4 vezes a integral de 0 até R de raiz disso daqui. Raiz disso daqui é raiz de R ao quadrado sobre R ao quadrado menos X ao quadrado dx. Isso aqui é 4. Raiz de R ao quadrado é R, porque R, obviamente, é positivo, é o raio, né? Integral de 0 até R de dx sobre raiz de R2 menos X2. Bom, observemos que isso daqui é uma integral imprópria. Em R. Porque quando x é igual a R, esse denominador aqui dá 0. Tá? Então, o correto é a gente escrever, a gente calcular essa integral como sendo 4R vezes o limite quando t tende a R por valores menores do que R, já que a impropriedade da integral está no limite superior, da integral de 0 até t de dx sobre raiz de R2 menos x2. Como é que faz para calcular esse tipo de integral? Faz uma substituição trigonométrica, qual seja x igual a R seno de θ. Dx é R cosseno de θ dθ. Ok? Quando x é 0, θ é 0. Porque 0 é R seno de θ, θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2 também. Para a gente poder fazer essa substituição. Tá? E, portanto, θ é igual a 0. Quando x é igual a t menor do que r, nós temos x sobre r vai ser um número menor do que 1. Menor que 1, mas que se aproxima de 1. Ele se aproxima de 1 porque o t tende a r. E, portanto, t sobre r tende a 1 por valores menores do que 1. Então, o seno tende a 1 por valores menores do que 1. E, portanto, θ é o arco seno de t, e t tendendo a r pela esquerda significa que θ tende a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. O seno tem que ser 1 e, portanto, o seno está tendendo a 1 por valores menores do que 1 e, portanto, isso equivale a arco seno tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. Ok. Então, essa integral vira 4R vezes o limite. Agora, quando θ tende para π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, da integral de 0 até arco seno, arco seno de t. Bom, tá bom. Posso colocar θ aqui, porque eu já identifiquei que θ está tendendo a π sobre 2 valores menores do que π sobre 2. Aqui o certo teria sido escrever de 0 até arco seno de t, com t tendendo a r pela esquerda. Mas é a mesma coisa que 0 a θ, com θ tendendo a π sobre 2 pela esquerda.
dx a gente substitui por r cosseno de θ dθ sobre raiz de r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Está aqui. Agora vejam. Tá? R ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ é r ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá? E para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Isso significa que a raiz do cosseno ao quadrado de θ vai ser igual ao cosseno de θ. Portanto, L é 4R vezes esse limite daqui, da integral de 0 até θ, de R cosseno de θ dividido por R cosseno de θ dθ. Tá? Agora vejam que esse vai embora com esse. E você fica com a integral de dθ, de 0 até θ, limite quando θ vai para π sobre 2, isso aqui dá π sobre 2. Isso aqui é 4R vezes π sobre 2. Que é igual a 2πr. E 2πr é exatamente aquilo que vocês aprendem na escola. Então, vocês já viram no curso de cálculo 1, na disciplina de cálculo 1, vocês já viram a gente calcular usando as ferramentas de cálculo 1, de derivada, de integral, teorema fundamental do cálculo, etc. Vocês já viram que o comprimento do círculo, de fato, é 2πr e que a área do círculo, a gente também fez essa conta, é π vezes r ao quadrado, que são coisas que você aprende no ensino médio. E se eu quiser, no lugar de calcular o comprimento do círculo, se eu quiser calcular a função comprimento de arco? Tá? Para o círculo, ou para a circunferência, entre P igual a x igual a R, y igual a 0, tá? Até P igual a xy, com x quadrado mais y quadrado igual a R ao quadrado. Bom. Primeiro, vamos fazer o desenho. Vamos começar com o desenho. Então, o ponto inicial é esse ponto aqui. X igual a R, Y igual a 0. Né? Ok. E eu quero calcular a função comprimento de arco deste ponto até um ponto qualquer xy. Bem, vamos por partes aqui. Primeiro, suponha que
x esteja entre R, desculpa, x esteja entre 0, mas não esteja igual a 0, e no máximo R. Ou seja, o meu ponto está no primeiro quadrante, mas não chegou aqui até a extremidade. Nesse caso, pelo que a gente viu antes, nós vimos que a integral no primeiro quadrante, tá, pode ser reescrita como sendo a integral de 0 até um certo ângulo de dθ. Tá? E aqui eu não vou precisar tomar nenhum tipo de limite, porque eu não vou ter, como x é diferente de r, nunca chega em r. Tá? Não, desculpa. Sim, eu vou precisar. Tá, eu vou reescrever isso daqui de outra maneira. Bom, vamos escrever isso aqui como uma integral de 0 até x, de raiz de R2 menos x2. Tá? Então, teremos L vai ser a integral de x igual desse ponto x até R, tá? De x até R, de R ao quadrado sobre raiz de R2 menos x2 dx. R ao quadrado não, é R, né? É R, perdão. Quer dizer, isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou me baseando nessa expressão que a gente encontrou aqui. Tá? Tira esse 4, porque esse aqui a gente estava olhando só. Aqui com esse 4 é porque a gente estava olhando para a circunferência toda. Se eu estou olhando só no primeiro quadrante, eu vou ter uma coisa desse tipo, onde, ao invés de 0 aqui, eu tenho x. Tá? X vai de x até R. Aqui eu estou começando em x e eu vou até esse R. Tá? E aqui não é x, não, aqui é t. Porque x está aqui. Agora, então, vou reescrever isso aqui para vocês verem. Isso aqui vai de x até R, R sobre raiz de R2 menos t quadrado. dt. E aqui, primeiro, eu noto que, novamente, eu tenho um problema em t igual a R. Tá? Então, isso aqui é uma integral imprópria. Então, eu vou colocar isso aqui, não, eu preciso de uma outra letra. U, tendendo a R pela esquerda, a integral de x até U, de R sobre raiz de R2 menos t quadrado, dt. Okay. Agora, eu quero fazer uma substituição um pouquinho diferente. Eu quero fazer a substituição t igual a cosseno de θ. Tá? Por quê? E eu vou fazer θ aqui entre 0 e π. Tá? Porque para t entre 0 e π, menos seno de θ dθ, eu vou ter seno de θ vai ser positivo para ângulos θ entre 0 e π. Tá? O ponto é que se t igual a, aliás, t igual a cosseno θ, não, t igual a r cosseno θ. Porque agora, quando θ é igual a 0, isso corresponde a r. Quando θ é igual a π, isso vai corresponder a menos r. Tá? Quando θ é igual a π sobre 2, isso aqui corresponde a esse quarto de circunferência aqui. Em outras palavras, esse ângulo θ, o que ele está fazendo é que ele está andando junto com a nossa
noção mesmo de ângulo. Ok? Bem, então, se eu fizer essa conta daqui, eu vou ganhar, se eu fizer essa substituição, eu ganho o limite. Agora, quando t é igual a x, θ é o arco cosseno de x sobre r. Até arco cosseno de U sobre R. Mas lembre que U tende a R pela esquerda. Tá? E, portanto, esse número aqui está tendendo a 1, e o único ângulo que tem cosseno 1 nesse intervalo aqui é θ igual a 0. Tá? E aqui eu vou ganhar R, dt é R, é menos R, seno de θ, dθ, sobre raiz de R ao quadrado menos R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Novamente, o que eu ganho aqui é R seno de θ, porque o seno de θ é positivo. Eu observei aqui, seno de θ vai ser maior ou igual a 0. E, portanto, a raiz de R quadrado menos R quadrado cosseno de θ é igual a R seno θ, e aí esse termo vai cancelar com essa raiz quadrada. Então, você ganha, no final das contas... Desculpa, isso aqui não é L. Isso aqui, bom, isso aqui vai ser meu S de X, né? Então, isso aqui é igual ao limite para U, tendendo a R pela esquerda, de arco cosseno. Com esse sinal de menos, a coisa inverte. Eu fico com o arco cosseno de U sobre R até o arco cosseno de X sobre R. Tá? De R dθ. Ou seja, isso daqui. Agora, quando U tende a R pela esquerda, isso aqui tende a 0. É aquilo que eu acabei de argumentar. O arco cosseno de U sobre R tende a 0. Então, isso daqui vai ser igual a θ avaliado entre o arco cosseno de R sobre R, que é igual a 0, e o arco cosseno de X sobre R. Como o arco cosseno de R sobre R é igual a 0, a gente ganha simplesmente arco cosseno de X sobre R. Tá? Vezes R. Tá? Ok. Muito bem. Agora, o que eu faço? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Vamos olhar para o nosso desenho aqui. Tá? Eu tenho X aqui, eu estou querendo saber qual é a função comprimento de arco que me dá o comprimento deste arco daqui. O que eu estou dizendo para vocês é que eu estou descrevendo X como sendo R cosseno desse ângulo θ. Tá? Então, o que está escrito no meu resultado, arco cosseno, é que isso aqui é exatamente θ. Em outras palavras, para calcular
Desculpa, gente. Para calcular o comprimento de arco que vai até x, o que eu faço desse ponto até esse? Eu calculo exatamente r vezes o ângulo. E isso aqui me leva até x... Desculpa, até x maior que zero, até aqui. Ou seja, quase até π sobre 2. Mas eu já sei que o comprimento disso aqui tudo também é r vezes π sobre 2. Tá? O que eu faço com o comprimento de arco no restante? Eu vou fazer a conta análoga, só que agora eu vou escolher... Bom, se eu escolher θ até π, continua dando certo, porque o cosseno ainda é positivo. Desculpa, o seno ainda é positivo. Quando eu for fazer a conta aqui, tá? O que eu vou verificar é que a conta análoga, eu não tenho tempo de fazer isso aqui para vocês, mas sempre vai dar r vezes θ. Onde você vai ter o arco cosseno definido da maneira apropriada. Tá? Então, segundo. Então, esse aqui foi o primeiro caso. Segundo, caso geral. Tá? Então, primeiro você vai fazer x, já fez x entre 0 e r. Agora você vai fazer x entre menos r e r. E vai concluir que L também é R arco cosseno de x sobre R. Tá? Agora, se o x estiver entre... Isso aqui é x entre menos R e R e y maior que zero, maior ou igual a zero. Se o x estiver entre menos R e R e o y for menor do que zero, tá? O que você vai acabar concluindo é que L vai ser R arco cosseno de x sobre R mais π. É o arco cosseno de x sobre R mais π. Onde o arco cosseno está definido como sendo um número entre 0 e π. Ou seja, qualquer que seja o x, você, para calcular o comprimento de arco, o que você vai fazer é simplesmente fazer r vezes o ângulo. O ângulo definido pelo ponto. Tá? Ok. Bom. Vamos para o exemplo 5. Escreva a integral que dá o comprimento da elipse x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Isso aqui é um caso particular desculpa, é o caso geral da circunferência. A circunferência é um caso particular, em que A igual a B igual a R. Então, nós temos esse comprimento L, vai ser 4 vezes o comprimento do pedaço que está no primeiro quadrante, da mesma maneira que a gente fez com o círculo. A gente pode desenhar a elipse. Tá? E a gente pode olhar para a elipse aqui no primeiro quadrante. Então, é 4 vezes o comprimento desse pedaço. Isso aqui não está uma elipse, um quarto de elipse muito bom, mas eu acho que dá para entender a ideia. Então, isso aqui é 4 vezes a integral para x de 0 até a de 1 mais y' quadrado raiz quadrado dx. Vamos ver o que é y' ao quadrado e o que é 1 mais y' ao quadrado e a raiz quadrada disso.
Y, nesse primeiro quadrante, é maior ou igual a zero. Então, eu posso extrair a raiz quadrada. Vai ser 1 menos x quadrado sobre a ao quadrado, raiz disso, vezes b. Y sobre b ao quadrado é 1 menos x2 menos sobre a2. Então, y sobre b é a raiz de 1 menos x2 sobre a2. E, portanto, y é b vezes essa raiz quadrada. Quanto é que é y'? Isso aqui é y. Quanto é que é y'? É b, derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, vezes a derivada do que tem dentro. O que tem dentro da raiz quadrada, que é menos 2x sobre a ao quadrado. Então, y' é esse 2 cancela com esse 2, e a gente fica com menos bx sobre a ao quadrado vezes essa raiz. Essa raiz é igual a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado vezes a ao quadrado. Ok. Isso aqui é menos bx. Isso aqui, esse a no denominador, vai lá para o numerador, fica abx sobre a ao quadrado, que multiplica raiz de a2 menos x2. Então, este 1 sobre raiz de a ao quadrado, nesse denominador aqui, passou para cima como um produto. E eu fiquei com esse a ao quadrado aqui, agora eu cancelo este a com este a daqui e fico com menos b sobre a x sobre raiz de a2 menos x2. Isso aqui é y'. Agora eu preciso pegar y' e elevar ao quadrado e somar 1. Quanto é que dá isso? Dá 1 mais b sobre a ao quadrado x quadrado sobre a quadrado menos x quadrado. Denominador comum, a quadrado menos x quadrado vezes a quadrado. Ok? Então, esse 1 vai ser a quadrado menos x quadrado vezes a quadrado mais b quadrado x quadrado. Ou seja, a elevado à quarta mais x quadrado vezes b ao quadrado menos a ao quadrado. Sobre a quadrado, a2 menos x2. Então, lembrando que L é 4 vezes a integral de 0 até a da raiz quadrada disso aqui tudo, a gente conclui que L é 4 vezes a integral de 0 até a. Esse 1 sobre a ao quadrado vira 1 sobre a. Aqui, e a gente fica com a raiz quadrada de a quarta mais x2, b2 menos a2, sobre a2 menos x2 dx. Bom, acabou. Tá? Só que a gente ainda nota o seguinte, a gente ainda nota que
essa integral aqui é imprópria em x igual a A. Tá? A integral aqui é imprópria em x igual a A. Ok? Muito bem, gente. Deixa eu ver. Vamos fazer um último exemplo aqui. Esse aqui foi o exemplo 5. Vamos fazer um último exemplo, acho que ainda dá tempo, porque é um exemplo simples. Tá? 6. Calcule o comprimento de arco de y igual a e elevado a x. Tá? A partir, de fato é a função comprimento de arco, a partir de x igual a 0, y igual a 1. Então, aqui nós estamos falando de comprimento de arco dessa curva aqui é elevado a x. Tá? Eu quero aqui x maior que 0. Então, eu vou fixar um ponto qualquer, x é elevado a x, e eu quero o comprimento desse arco daqui, eu quero a função comprimento de arco. Então, vamos lá. S de x, a função comprimento de arco, vai ser a integral de x igual a 0 até x, da raiz de 1 mais y' de t quadrado dt. Quanto é que é y' de t? É elevado a t, porque y de t é igual a e elevado a t. Então, 1 mais y' de t quadrado é 1 mais e elevado a t quadrado, que é 1 mais e elevado a 2t. Então, S de x, a função comprimento de arco, é a integral de 0 até x da raiz de 1 mais e elevado a 2t dt. Tá? Eu acho até que essa integral aqui dá para calcular, mas eu vou deixar isso aqui por conta de vocês. Tá? Para calcular essa integral. O ponto é, isso aqui já é a resposta. A função comprimento de arco nos diz como que esse comprimento está aumentando à medida que você anda aqui em cima da curva. Tá? E o que vocês vão ver no cálculo 2 é que frequentemente é útil, quando você está fazendo contas em cima de curvas, de você estar reparametrizando a curva em função da função comprimento de arco. Mas eu estou adiantando um pouco as coisas, e vocês vão ver isso no cálculo 2, assim que vocês passarem na disciplina de cálculo 1. Tá? Ok, gente? Por hoje é só. Bom fim de período, bom fim de disciplina, boas provas se vocês ainda tiverem que fazer provas. Eu espero revê-los aí no cálculo 2 eventualmente. Tá? No outro período. Tchau, tchau, gente.